E depois de 20 anos trabalhando com educação dentro de escolas públicas nos Estados Unidos, uma pergunta que eu recebo frequentemente é se o professor americano é frio. E o vídeo de hoje é sobre isso, mitos e verdades sobre professores americanos nos Estados Unidos. E eu já abro o vídeo brincando com vocês. Vocês me acham uma educadora fria? Porque eu sou uma professora e diretora americana. Então, o que assusta é o impacto de cultura. E eu te convido hoje a alinhar o seu pensamento com a cultura americana. Não é parte da cultura americana ter vários abraços, beijos. Não é a maneira, tipicamente, que os americanos demonstram carinho. Um professor americano não vai abraçar o seu filho, não vai beijar o seu filho. Mas ele vai dizer para o seu filho, eu te amo, você importa, eu estou feliz que você está aqui. E ele vai dedicar horas da sua vida, do seu trabalho para o seu filho. É dessa maneira que os educadores americanos demonstram carinho e amor. Então, a questão não é se o seu filho vai ser abraçado ou beijado. A questão é que, desde o começo, você tem que conversar com seu filho sobre outras maneiras de demonstrar carinho e respeito pelas pessoas. E isso faz todo sentido. Um educador não é um pai. Não é uma conduta exemplar do educador de pegar no braço do seu filho para direcionar a ele onde ele deve sentar, ou quando ele deve parar de falar, ou quando ele deve ouvir o professor. A conduta exemplar do professor é que ele lidere a sua sala de aula, respeitando o espaço de cada aluno. Eu também gostaria de falar sobre relacionamento entre alunos e se existe o toque entre eles. E a resposta é que sim, existe o toque entre eles. A maior parte da minha carreira como diretora de escola foi vivido em high schools, de 9ª a 12ª série, e de middle school, de 7ª a 8ª. E eu garanto a você que existe toque entre os alunos. A única maneira que o seu filho seria disciplinado por isso é se a outra pessoa não autorizou o toque ou se eles foram além do que é aceitável e profissional em uma escola pública. E a minha resposta é que, em regra, não. A maioria das pessoas que optam por ser educadores são pessoas que geralmente amam crianças, amam jovens, amam ensinar. E, geralmente, eles não desprezam estrangeiros. Pelo contrário, eles têm muita curiosidade de saber de onde eles vêm, como eles aprendem o idioma e muita preocupação que eles aprendam o idioma da maneira mais simples possível. Por quê? Porque o desenvolvimento acadêmico dos alunos está linkado a bônus que os professores podem receber, longevidade na carreira e promoção. Então é realmente uma relação de ganho e ganho entre o aluno aprender com o melhor professor e o professor fazer o aluno crescer também. Então eu vou te dar uma dica de ouro para o seu filho já chegar na escola impressionando os professores. Sempre chegue na hora correta, com os materiais necessários e faça perguntas durante a aula. Outras perguntas além de posso ir ao banheiro? Posso beber água? Perguntas referentes ao material que está sendo discutido. Além disso, os convide a usar regras básicas de educação na sala de aula nos Estados Unidos. Antes de falar, levante a mão para receber permissão. Sempre respeite os seus colegas ao redor, nunca toque nos materiais deles sem permissão e sempre chame a professora ou professor de Mrs. ou Mr. Aqui nos Estados Unidos, a gente não chama professor de tio ou tia. A gente se refere a eles pelo sobrenome. Um outro mito é sobre o bullying e como o professor responde ao bullying. Antes de falar sobre esse mito, eu te convido a assistir um outro vídeo que eu tenho aqui no meu canal sobre bullying. E vale lembrar que as informações que eu vou dividir com você são a regra de ouro, como cada professor deve agir nessa situação. Se você está passando por uma situação diferente, essa situação é particular à escola que o seu filho estuda e ao professor que está envolvido. Em regras gerais, quando um professor vê um aluno sofrendo bullying, ele tem voz ativa para imediatamente parar com essa situação.
Mas depois que essa situação já foi normalizada, é que as ações e processos começam. O primeiro passo que um professor que está seguindo a regra de ouro deve tomar é avisar a direção da escola. No momento que ele avisa a direção da escola, é acionado um processo que tem tempo exato de acontecer e é verificado pelo Departamento de Educação de cada estado que você está. O primeiro passo é se comunicar com os pais da vítima e do aluno que está fazendo bullying, e cada um deles tem que receber documentação referente a essa situação. O segundo passo é uma investigação se inicia na escola, em que a vítima é entrevistada, o acusado é investigado também e testemunhas do evento também são investigadas. Nós temos 15 dias úteis para terminar a investigação e o próximo passo é colocar medidas de segurança para a vítima e para o acusado. A escola não é a sociedade aberta em que o acusado, quando se vê culpado, vai para a prisão. A mentalidade das escolas é que a vítima e o acusado têm uma oportunidade de aprender com essa situação. Também é colocado medidas de segurança, então, para os dois lados, e os pais são avisados por meio de documentação oficial. Cópias dessas documentações oficiais são enviadas para o Departamento de Educação do Estado para que eles possam acompanhar os números de incidências de bullying em cada escola. E eu vou te dar mais uma sugestão. A cultura americana é diferente da cultura brasileira. Enquanto no Brasil talvez seja aceitável dar apelidos aos amigos, zoar os amigos, nos Estados Unidos o ambiente é diferente. Esse tipo de brincadeira não é aceitável. Ou esse tipo de brincadeira começa como aceitável e depois se torna bullying. Então a minha dica é: converse com seu filho em casa e o prepare para essa transição. Explique para ele: filho, brincadeiras vamos manter em casa. Se você viu uma coisa engraçada na escola, comenta com a mamãe e com o papai. Evite comentar com outras pessoas na sala de aula, porque essas pessoas podem tomar esse comentário como bullying. Agora vamos falar sobre: o professor americano pode reprovar o seu filho? Antes de eu responder essa pergunta, eu preciso explicar que reprovação nos Estados Unidos é diferente de reprovação no Brasil. Nos Estados Unidos, durante elementary school, que vai do jardim até a quinta série em geral, os alunos só são reprovados se eles não passarem as provas estaduais de leitura. Essa decisão é feita por um comitê na escola, que geralmente é integrado pela diretora da escola, a vice-diretora, a professora e a conselheira. Os pais também têm voz ativa nesse comitê, porque no ambiente de educação americano, nós vamos usar diferentes estratégias antes de usar a reprovação como meio de remediar um problema acadêmico. E se você está passando por algum desafio na educação dos seus filhos nos Estados Unidos, ou se você já quer começar com o pé direito, eu posso te ajudar nesse processo. Preencha o meu formulário aqui e vamos conversar sobre a educação do seu filho nos Estados Unidos. Ainda sobre reprovação, vamos falar sobre middle e high school. No middle e no high school, você só repete a matéria que você não se saiu bem. Por exemplo, se Rodrigo não passou em matemática na 7ª série, eu vou matriculá-lo nas aulas de 8ª série e vou adicionar uma matéria de matemática para a 7ª série. Nos arquivos escolares do Rodrigo vai dizer que ele está na 7ª série pela 2ª vez. Porém, assim que ele terminar essa aula de matemática de 7ª série, que ele não se saiu bem, eu mudo o currículo dele para dizer que ele está na 8ª série. Desta forma, ele pode se formar com a sua turma original. E o último mito que eu quero responder nesse vídeo é responsabilidade do professor preparar o meu filho para a faculdade? E a resposta é não, não é responsabilidade do professor, é responsabilidade da escola e da família. Eu posso ser um exemplo. Quando eu fazia high school nos Estados Unidos, eu não sabia que existiam bolsas de estudos para alunos estrangeiros indo para a faculdade. Eu poderia ter feito uma pesquisa? Poderia ter feito uma pesquisa.
Porém, nenhum dos professores me indicou este caminho. Então, é sempre uma mão dupla, uma via dupla. A escola trabalhando com os pais para preparar os alunos para o seu futuro depois do high school. Eu sei que você ainda tem mais perguntas sobre reprovação, universidade nos Estados Unidos. E para responder essas perguntas, preencha o formulário e vem falar comigo e projetar o futuro do seu filho aqui na América.